Salve moçada, eu sou o Rafa e estamos aí para esse vídeo que é um assunto muito polêmico. Mistério. Galerinha, amantes de Kombi, amantes de Trafic, não fiquem bravos comigo. Todos sabem, né, quem segue o canal, que eu comprei uma Trafic. Mas também alguns sabem que eu tinha o sonho de ter uma Kombi. E por que eu tinha o sonho de ter uma Kombi? Porque a Kombi, para mim, na época, se tornava algo mais acessível, financeiramente falando. E claro, aquela questão, né, de é uma Kombi, cara. Ela tem esse ar hipster, né? Dos anos 70, até 70. Os anos 70 foi a época mais hipster da Kombi. E, cara, eu, né, como jovem que me considero, queria ter uma Kombi. Então eu comecei a analisar as Kombis e apareceu a Trafic. E eu acabei comprando a Trafic, porque foi amor à primeira vista. Eu tive alguns contratempos. Eu vou considerar, galera, nesse vídeo, comparando uma Trafic 1997 com uma Kombi 1997. E eu vou falar 10 qualidades e 10 prós e contras, na verdade, da Kombi com a Trafic. E nós vamos ver dessas 10 pontuações que eu coloquei, qual delas vai ser a melhor. Vamos lá! Vamos começar então pelo primeiro tópico. Eu tenho tudo anotado aqui, nesse meu caderno. Eu fiz anotações, fiz pesquisas e analisei os prós e contras das duas. E vamos lá. Primeira questão, lataria. Galera, a minha Trafic, a Saravan, ela não tava das melhores, mas a lata, eu olhei, tava impecável. Ferrugem, questões de pintura, tudo isso de fábrica, o meu voto entre lataria, Kombi e Trafic, eu fico com a Trafic. Um ponto Trafic, galera. São 10 avaliações, então vamos lá. Tração, galera. A Trafic tem motor e tração dianteira. E a Kombi tem motor e tração traseira. Eu considero para uma van, analisando o que? Esses dois utilitários para fazer um motorhome, que é o intuito do canal, né? Sempre avaliando para motorhome. Então, vamos avaliar questão traseira ou dianteira. A traseira é uma melhor tração. Querendo ou não, a Kombi é uma melhor tração do que a Trafic. Há discordâncias? Sim, mas é uma opinião minha, é uma análise minha. Eu considero a tração traseira melhor. A gente tem uma questão hoje que é a tração integral da Trafic. Agora, se nós formos até os nossos irmãos aí conterrâneos da Argentina, e a gente encontra em muitos lugares ainda um kit que tu adapta um diferencial para as rodas traseiras e a Trafic fica com tração integral 4x4. Quem não sabia, galera, né, é algo muito importante aí, que a tração integral é poucos carros aí, utilitários vans, né, eu digo, tem essa tração 4x4 e a Trafic tem. Mas nós estamos analisando questões de fábrica e, né, essa questão de 4x4 talvez tenha, mas não é a realidade hoje do Brasil. Vamos pegar Kombi, tração traseira, Trafic dianteira, Kombi ganha. Terceiro tópico é o preço. Nós sabemos aí que tem todos os tipos de preço de Trafic no mercado e de Kombi também. Se nós formos analisar uma Kombi em perfeitas condições com uma Trafic em perfeitas condições de uso, a Kombi vai ser mais cara que a Trafic. Uau! Críticas, com certeza. E cachorro chato, mano. Críticas, estamos sujeitos a ter críticas, mas a realidade é uma só, galera. A Kombi é mais cara que a Trafic. Então, em questões de preço, financeiramente falando, a Trafic ganha. A Trafic é mais barata que a Kombi. Compara uma Kombi 97 em perfeitas condições com uma Trafic, Trafic ganha. Mais um ponto, Trafic.
Quarto tópico, então, espaço interno. Lembrando, vamos levar todas as considerações para um motorhome, sendo que espaço interno para carga ou para motorhome vai ser a mesma coisa. Mas considerando para motorhome, a Trafic, a minha, por exemplo, ela é longa, chassi longo e teto baixo. Nós temos outras opções, curta e longa, teto alto. Vamos considerar então Kombi, só tem um modelo. Vamos pegar a Trafic curta, comparar com a Kombi. Mesmo assim, a Trafic ainda tem mais espaço interno que a Kombi. E se nós for falar ainda de motorhome, a minha é teto baixo. Eu resolvi fazer um teto retrátil, que também fazem em Kombi e fica muito massa. Mas se nós for pegar teto alto, que com certeza dá um conforto totalmente diferente e dá para fazer um projeto muito mais bacana, a gente encontra aí Trafic no mercado teto alto. O que Kombi, o máximo que vai ter é a Kombi, acho que é Safari, né? Que daí nem se fala, daí nós estamos falando aí de 60 mil reais para cima. Então nós vamos pegar uma Kombi tradicional, Trafic. A Trafic tem mais espaço interno do que uma Kombi. Mais um ponto para Trafic! Quinto tópico, a mecânica. Não estamos falando de mecânica no quesito melhor mecânica ainda, nós vamos chegar lá. Mas em questões financeiras, qual é a melhor mecânica? Lembrando, rapaziada, que a Trafic, por mais que tenha o emblema da Chevrolet, a Chevrolet fez uma parceria com a Renault dos anos de 95 a 98, se eu não me engano, onde a Trafic veio lançada nas versões gasolina carburada 2.2 e diesel. Eu pesquisei, eu posso estar errado, mas a pesquisa que eu fiz, eu achei apenas do ano de 97 que existe a Kombi gasolina 1.6. A mecânica da Trafic é toda Renault e a mecânica da Kombi Volkswagen. É lógico. Rapaziada, não tem que questionar. A mecânica da Kombi é mais barata. Por quê? Por peças, sim. Primeira questão é peças. A gente encontra peça de Kombi em qualquer esquina. Mecânicos. Mecânico, infelizmente, por mais que a Trafic é um carro excelente, nós vamos chegar lá, questão de mecânica, os mecânicos eles não querem mexer em Trafic. Porque não conhecem o carro, acham que é um bicho de 7 cabeças, ou não, simplesmente não tem interesse, ou não querem se aprimorar no carro. Já a Kombi é muito mais, né, fácil de mexer e se torna mais barato. Por questão de mecânica, de mecânico, quem mete a mão na massa, a gente já diz que quem compra uma Trafic vira mecânico, porque poucos mecânicos mexem. E a questão de encontrar peças em qualquer lugar. Então, questão de mecânica mais barata, ponto pra Kombi. Ponto pra Kombi. Sexto tópico, galera, vamos lá para motor, caixa e suspensão. 3 itens cruciais num carro, principalmente num utilitário como é as vans, que vamos considerar a Kombi e a Trafic como uma van de porte pequeno, médio, pequeno eu acho, né? Vamos considerar então o motor da Trafic. Vou pegar a gasolina que fica igual a Kombi então, para considerar qual é o melhor. O motor da Trafic é um 2.2 refrigerado a água. Cara, esse motor é motor de trator, o troço é muito forte. Tanto que, cara, tu tem relatos aí de pessoas que rodaram 500 mil quilômetros com esse carro, trocando óleo, fazendo manutenção, e o motor vai embora. Motor da Kombi 1.6 refrigerado a ar. É um bom motor, né? Tem suas controvérsias, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas nós vamos falar agora de melhor, de mais robusto, de mais forte. Trafic ganha, galera. Não tem como comparar um motor 2.2 da Renault com 1.6 da Volkswagen em questões de força, de potência. Aspas, eu sou um fã da Volkswagen. Os carros alemães para mim são fantásticos. Eu gosto muito da Audi, gosto muito da Porsche, gosto muito da Volkswagen. Sou apaixonado. Eu não estou falando de paixão por marca, né? Enfim,
Estou falando de um carro que realmente, nesse ano, estava muito à frente da Kombi. Ano de 97, questão de suspensão. Vai pegar a suspensão da Trafic, é um carro... Nós vamos chegar na questão de conforto, mas a gente está falando agora na questão de resistência de suspensão. Se tu olhar por baixo de uma Kombi, é uma suspensão rudimentar. Uma suspensão que funciona, mas comparado a uma suspensão de Trafic, também fica para trás. O grande problema é que as manutenções das Trafics não foram feitas conforme deveriam ao longo desses 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos anos que ela está na estrada. Então, suspensão da Trafic é superior. O câmbio da Trafic é um câmbio de 5 marchas. Ele não é dos melhores do mundo. Ele, pro motor que tem, o câmbio realmente é um pouco fraco. Mas nós vamos pegar aí um câmbio de 5 marchas contra um câmbio de 4 marchas da Kombi. Então, em questões de câmbio, novamente, nós vamos ficar com Trafic. Críticas, deixem nos comentários, sugestões. Estou totalmente aberto ao que vocês tiverem para falar. Mas o que eu analiso, né, para mim, em questões de mecânica, de qualidade de mecânica, ficamos com Trafic. Beleza? Sétimo tópico, questões de segurança. Segurança. Cara, isso é importante, né? Vamos falar de freio então. Ambas, Kombi e Trafic, têm freio a disco nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras. Então, em questões de freio, as duas têm uma boa frenagem. Eu ainda acho que a Trafic, ela, pelo peso dela, não a minha freia bem, mas eu vejo muitas pessoas comentarem que o freio das suas Trafics não segura muito bem. Não sei muito como é que é o freio da Kombi, mas, né, falando de segurança, não agrega só o freio, e sim de dirigibilidade, questões de suspensão, entra de novo e tudo mais. Cara, eu coloco 100 a 110 km por hora na Trafic. 110 eu sinto que força o câmbio, mas em questões de estabilidade, de segurança, nota 10. Ela é muito confiável a 110 km por hora. 100 km por hora, perfeito. Viagem cruzeiro dela é em torno de 90 Vamos botar a viagem cruzeiro dela 90 km por hora. É uma viagem assim perfeita, não força nada, ela vai embora tranquilinha. Eu já dirigi Kombi e a dirigibilidade dela com a direção, a forma que é, as rodas ficam um pouco mais deslocadas para trás. Cara, ela é estreita. Eu não coloco 100 km por hora numa Kombi. Já fui ultrapassado por várias Kombis, né? A galera coloca, mas nós estamos falando de segurança. Eu não considero a Kombi mais segura que a Trafic. Então, né, mais um ponto para a Trafic em questão de segurança, rapaziada. Vamos lá. Nono tópico, questões das portas. As portas da Trafic tem modelos, né, furgão, onde elas são fechadas, mas vamos pegar uma Kombi com todas as suas portas utilitárias, porta lateral de correr, mais a porta traseira, e a Trafic com suas portas também de correr e as traseiras. As portas traseiras da Trafic, elas abrem todas. Já o da Kombi acontece de ter o motor ali, né, na parte traseira, ela tem apenas uma porta que abre para cima, o que limita em alguns projetos. Falando de motorhome, a Kombi tem várias ideias aí que a galera faz, slide out para tirar para fora ali naquela parte para ficar a cama para fora, enfim, tem projetos fantásticos de, né, motorhome em Kombi. A gente está falando de itens de fábrica, né? Então as portas traseiras da Trafic é um grande diferencial, essas portas que abrem toda, né? Dá para tu agregar muito mais projetos em cima. Então, na minha opinião, questões de portas melhores da Trafic. Mais um ponto para a Trafic. E vamos para o nono tópico, chegando quase ao final dessa grande pesquisa e análise que eu tenho certeza que vai dar muito o que falar. Vamos falar então de conforto. Cara, não, assim, olha, esquece. Não tem como a gente comparar a questão de conforto da Trafic com a Kombi. Na verdade tem. A Trafic dá uma lavada na Kombi. Cara, não tem como. Pega uma Trafic original,
com o item de série de ar quente, 90% saíram de fábrica com direção hidráulica. A gente tem um carro muito mais confortável de suspensão para dirigir. Então assim, ó, de lavada, nem tem muito o que falar. A questão do conforto, Trafic, de 10 a 0 na Kombi. Conforto, sem palavras. Certo? E nós vamos então para o último tópico, que esse tópico é bem complicadinho de falar, pela questão que é o 10º e último tópico, consumo de combustível. Qual que é a mais econômica? Vamos pegar então, que nós temos a Trafic diesel e gasolina e Kombi e Kombi gasolina. Vamos pegar estas duas versões então, gasolina. A gente pode colocar GNV nelas. Na especificação do fabricante, as duas são muito parecidas de consumo. Mas eu vou dizer, galera, que eu acredito, com minhas dúvidas, que a Kombi é mais econômica que a Trafic. Se a gente pegar duas versões bem reguladinhas, eu ainda digo que a Kombi é um pouco mais econômica por questão de peso. Mas tenho minhas dúvidas, essa é uma questão que fica dúvidas. Contagem de pontos, vamos lá. Lataria, Trafic. Tração, Kombi. Preço, Trafic. Espaço, Trafic. Mecânica mais barata, Kombi. Motor, caixa e suspensão, Trafic. Segurança, Trafic. Portas, faltou dedo, Trafic. Conforto, Trafic. Economia de combustível, Kombi. Então a gente vai pegar aqui, galera, a grande vencedora, Trafic, com 7 pontos a 3. Cara, obrigado, porque eu tinha muitas dúvidas, galera, quando começou a dar perrengue na Trafic pra mim, com problema de mecânica. Não foi um problema do carro em si, e sim porque o carro que eu peguei não tinha sido feita a manutenção correta. Porque agora que ela tá redondinha, já fazem vários meses que não me dá problema algum. Isso me deixa tranquilo, porque na época que tava dando muito problema, a galera dizia, cara, tu devia ter pego uma Kombi e tal. E eu ficava pensando, poxa, eu realmente, cara, deveria ter pego uma Kombi. Eu pensava, ratei. Mas, avaliando agora os prós e contras, cara, esse vídeo me deixou, assim, mais empolgado ainda para fazer o projeto. E quem não conhece o projeto, galera, volta uns vídeos aí, tem muita coisa, esse motorhome tá ficando assim, ó, demais. Eu tô muito feliz com o resultado. Algumas coisas aí que eu vou comentar em outros vídeos, não vai ser nesse, mas novidades. E é isso aí, rapaziada, eu agradeço quem ficou até aqui, brincadeiras à parte. Eu não tenho nada contra a Kombi, eu acho um carro excelente, mas realmente fiz uma avaliação assim, pensando nos prós e contras. Se alguém tiver outros tópicos também que eu posso levantar em outros vídeos, eu posso estar levantando para vocês. Eu vou trazer também o consumo de combustível da Trafic no GNV e na gasolina. Eu já fiz no GNV, tá faltando fazer na gasolina agora, e eu fiquei muito satisfeito também com esse resultado. E vou estar trazendo em outros vídeos aí várias novidades para vocês. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se gostou, galera, deixa um likezinho aí, divulga, se inscreve no canal, é muito importante, porque o canal está crescendo, mas ele pode crescer mais ainda, porque tem várias pessoas que às vezes assistem e não se inscrevem e acabam perdendo outros vídeos. Às vezes até gostam, mas acabam esquecendo de se inscrever ou de dar o joinha. Então não se esquece, já faz isso agora. Eu agradeço quem ficou até aqui. Até mais, valeu, fui! Teste número 1, teste de som, teste de vídeo. Sai daqui, Luli, por favor, não me atrapalha. Faça um teste, moçada. Então nós estamos aí, eu sou o Rafa. Vamos lá para mais um videozão. E eu vou ver como é que vai ficar antes de começar, para não dar merda.